A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Números, capítulo 11. A murmuração dos israelitas. Versículo 1. E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. O que ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Versículo 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Versículo 3. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Versículo 4. E os estranhos que estavam no meio deles vieram a ter grande desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Versículo 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Versículo 6. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Versículo 7. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de obidélio. Versículo 8. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grão o pisavam, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Versículo 9. E, quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Versículo 11. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graças aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo. Versículo 12. Concebi eu porventura este povo? Dei-o eu à luz? Para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais? Versículo 13. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Versículo 14. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Versículo 15. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graças aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Versículo 16.
E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem ancião do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Versículo 17. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, eu o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Versículo 18. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes ao ouvido do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. Versículo 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Versículo 20. Mais um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Versículo 21. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhe-ei carne, e comerão um mês inteiro. Versículo 22. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Versículo 23. Porém, o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Versículo 24. E saiu Moisés, e falou as palavras do Senhor ao povo. Ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem. Ele falou, retirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Versículo 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade, e o do outro, Medade. E repousou sobre ele o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Versículo 27. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Versículo 28. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Versículo 29. Porém,
Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Versículo 30. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Versículo 31. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e do outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Versículo 32. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres. Eles as estenderam para si, ao redor do arraial. Versículo 33. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Versículo 34. Por isso, o nome daquele lugar se chama Quibrote Hatavá, porque ali enterraram o povo que teve o desejo. Versículo 35. De Quibrote Hatavá caminhou o povo para Azerote, e pararam em Azerote.